Olá, sejam bem-vindos à nossa segunda videoaula de português. Meu nome é Maria Cristina. Para quem já assistiu a primeira aula, já fez as correções, já fez com o seu professor também as interações no seu grupo, no seu aplicativo, como é que vocês se saíram? Gostaram da atividade? Foi interessante? Conseguiram fazer uns peguinhas com a família? Vocês deram algumas risadas, eu espero. Agora, nós vamos mudar um pouquinho de assunto, porque nós vamos para o Entender a Língua, da página 31 a 34, tá certo? Do nosso material impresso. Então, nós vamos acompanhar primeiro a nossa rotina de hoje. Como é que nós vamos fazer a nossa aula de hoje, na nossa rotina da aula 2? Nós vamos fazer o Estudar a Língua, aqui com a gente. Depois, você vai pausar o vídeo e você vai fazer a leitura da página 31 a 34, tentando já fazer as respostas. Se você tiver qualquer dúvida, lembra que você vai voltar lá no aplicativo depois e tá tirando essa dúvida com o seu professor. Nós vamos falar hoje novamente sobre verbos, sobre o modo imperativo, e você vai continuar assistindo essa videoaula, tá certo? Depois nós vamos fazer ali as explicações das atividades de 4 a 7 da página 37 e 38. Mas isso já é só para você fazer em casa. Tá vendo ali, ó, o símbolo do caderninho com lápis? Tá certo? Tirar dúvidas e corrigir as atividades e tarefas, olha lá, no aplicativo com a orientação do seu professor de sala. Tudo bem? Preparados para a aula? Então vamos lá. Hoje nós vamos estudar sobre verbos. Lembra que a gente deu uma introduçãozinha na aula 1 sobre o que era verbo? Então, vamos lá? O verbo é a palavra que indica ação, movimento, estado ou fenômeno meteorológico. No nosso material impresso, nós priorizamos e nós vamos falar mais sobre a ação e movimento e sobre o estado. Então, os verbos que indicam ação e movimento, tá? O que a gente faz, como que a gente se movimenta ou como as coisas se movimentam. E também o estado, como elas estão naquele momento, tá certo? Então, tem uma definiçãozinha que eu coloquei para vocês aqui, um pouquinho diferente do que está aí no nosso material impresso, mas é só para complementar, tá ok? Ação, verbos de ação. O menino leu bem o texto. O que o menino está fazendo? Ele está lendo, né? Então, ele leu. Leu é um verbo de ação, é uma coisa que as pessoas fazem. A professora corrigiu a tarefa pelo aplicativo. O que a professora fez? Ela corrigiu. Então, é um verbo corrigiu ali, ele é um verbo de ação também, certo? Nós vamos agora para o terceiro exemplo. Todos gostam da aula de educação física. Então, gostar é algo que eu posso gostar ou eu posso não gostar, né? As pessoas têm sentimentos também em relação, tá certo? No estado, a escola agora está em casa, que é o nosso caso agora com a pandemia, né? A escola está mais do que nunca em casa. Então, estado está, nesse momento, a escola está em casa. Nos nossos dias normais, nas nossas aulas normais, a escola funciona no prédio físico que vocês conhecem. E em casa, fica só a parte da tarefa mesmo, tá certo? Todos são especiais. Olha lá, o são. Vocês sabem de onde vem esse verbo, o são? Ele vem do verbo ser. Ok? E vocês vão ver que o verbo ser, ele é um dos que fica mais difícil da gente reconhecer, porque ele indica um estado de alguma coisa. Isso pode ser agora no presente, no passado ou no futuro. Eles ficam tristes longe da escola. Como que os meninos estão longe da escola? Qual é o estado dos meninos quando eles estão longe da escola? Tá? Eles ficam tristes, mas se eles estiverem perto da escola, eles vão ficar felizes, tá certo? Então, ficar aí não é um verbo de movimento e não é um verbo de ação, tá bom?
Completando agora um pouquinho da nossa aula, nós vamos falar sobre os tempos verbais. No quarto ano, nós vamos estar trabalhando com o presente, o passado ou pretérito, em alguns lugares vocês vão encontrar como pretérito, tá? E futuro. No presente é o que está acontecendo agora, nesse momento. O menino lê bem o texto. Em que momento que o menino está fazendo isso? Que tempo ele está fazendo isso? Ele está fazendo isso agora. No passado ou pretérito, já aconteceu. O menino leu bem o texto. Então, ele leu. Ele está lendo agora, nesse momento? Não, professora, ele já leu. Então, se ele leu, isso está no passado. Tudo bem até aí? A mesma frase, só que agora no tempo futuro. O que vai acontecer? O menino lerá bem o texto. Ele leu agora? Não. Mas ele vai treinar bastante, professora, e amanhã ele lerá o texto muito bem. Percebe? É o que ainda vai acontecer. Professora, ele treinou o texto, ele leu agora de manhã e ele não foi bem. Mas à tarde, depois que ele treinar, ele lerá bem o texto. Percebe? Que nem sempre o futuro é no amanhã. Às vezes o futuro é à tarde. Se você tem aula de manhã, você fez alguma atividade e errou, por exemplo, de manhã, à tarde, quando você for fazer a sua tarefa, você já teve uma outra explicação, aí você pode acertar. Então, o futuro pode ser um futuro próximo, da manhã para a tarde ou para a noite, ou no outro dia, ou na próxima semana, tá certo? Entender bem esse conceitozinho aí. Estudar a língua 1. Olha lá, tem um pequeno poema do Sérgio Caparelli. Meu pai é forte. Forte, tá? Tão forte que arrasta o Polo Sul e amarra no Polo Norte. O pai dele é forte mesmo, não é assim? Agora aqui, ó, vocês vão ver que no material impresso de vocês está assim, ó, a explicação sobre ações. Olha lá, os meninos saltam no campinho, o gato comeu a ração, falam todos ao mesmo tempo. Olha, parece vocês na sala de aula, né? Quando a gente começa a explicar, professora, professora, falam todos ao mesmo tempo. E depois, eu tenho os verbos, exemplos de verbos, desculpa, que indicam o estado de alguém ou de algo. As casas são coloridas. Mamãe está preocupada. Eu fico feliz junto com os meus amigos. Embaixo, novamente, olha lá o exemplo do presente, do passado ou pretérito, olha lá, já aparece ali como pretérito. E futuro. No presente, meu pai arrasta o Polo Sul. Observa que no final termina ali, ó, com a letra A, arrastar. E no passado, meu pai arrastou o Polo Sul. Olha a terminação em o, u, ou seja, o verbo vai variar de acordo com o tempo verbal. No futuro, meu pai arrastará o Polo Sul. Talvez essa seja a mais diferente para vocês, porque a gente usa muito as palavras e os verbos no nosso cotidiano. Normalmente a gente nem pensa para falar no presente e no passado. No futuro a gente já tem o quê? Que pensar um pouquinho na hora de escrever, porque é uma maneira um pouco diferente na hora da escrita, tá certo? Primeiro exercício da página 32. Pinte os verbos deste poema de Ascenso Ferreira. Vamos fazer a leitura? Hora de comer, comer. Hora de dormir, dormir. Hora de vadiar, vadiar. Hora de trabalhar, pernas pro ar, que ninguém é de ferro. Gente, olha a carinha do emoji que foi colocado do lado e as perninhas da menina para cima. Tá certo? Opa! Vocês notaram a ironia no poema? Quando chega a hora de trabalhar, ele manda descansar. Ficar de pernas para o ar quer dizer descansar. Fazendo a leitura do poema, você consegue identificar os verbos? Vamos lá? Olha lá, a gente vai dar uma ajudinha para vocês.
porque é para pintar os verbos. Então, olha lá, hora de comer, comer. Não é uma ação que nós fazemos? Comer. Então, esse é um verbo de ação. Então, você pode pintar. Como o exercício não diz qual a cor você deve pintar, aí você pode até perguntar para o seu professor se ele quer que você pinte de uma cor específica, tá certo? Professora, será que aqui só tem verbo de ação? Ou será que aqui também tem um verbo de estado? Aí você vai ter que dar uma pensadinha, tá bom? Voltando ao poema da página 31. Olha lá, meu pai é forte, forte, tão forte, que arrasta o polo sul e amarra no polo norte. Vamos identificar os verbos? Você consegue olhar e descobrir aonde estão os verbos ali? Lembrando que ali nós temos verbos de ação e verbos de estado também. Olha lá. O é, logo no primeiro verso, é um verbo de estado. Arrasta já é um verbo de ação e amarra também é um verbo de ação. Vocês acertaram? Que bom, vamos lá? Reescreva o poema. O que é reescreva mesmo? Escrever de novo, escrever novamente. Então, nessas linhas aí embaixo no exercício 2, você vai reescrever o poema. Meu pai. Passando os verbos para o tempo passado. Então, como é que fica o primeiro verso? Meu pai é forte. É como estava. Como que eu vou fazer isso agora passando para passado, para o pretérito? Eu vou ter que mexer no verbo. Meu pai é, agora meu pai não é mais forte. Como que é que eu vou colocar isso? Como você colocaria? Pensa aí um pouquinho. Pensou? Então, meu pai era forte. Olha que nós colocamos até em caixa alta o era. Não é necessário você colocar em caixa alta, tá certo? Porque está no meio do poema. Mas é só para destacar qual foi a mudança que houve no texto. O meu pai que é forte, agora o meu pai era forte. Depois dessa dica, agora você continua o poema. Tudo bem? No terceiro exercício, ainda nessa página, na página 32, tem lá, pinte os verbos das frases a seguir. Então, ó, eu tenho duas ações nesse exercício. Ele pede que você faça duas coisas. Primeira delas, pintar os verbos. Na segunda, depois, reescreva agora no futuro. Quer dizer, ainda vai acontecer. O dia amanheceu nublado. Qual é o verbo dessa frase? Olha lá, pintadinho. Amanheceu. Agora eu quero colocar isso para um tempo futuro. O dia amanhecerá nublado. Então, por exemplo, amanhã o dia amanhecerá nublado. Deu para entender aí, gente? Não tá difícil. Com exemplo fica mais fácil, não é assim? Mas eu quero ver vocês, o desafio vocês agora fazerem os outros, tá bom? Estudar a língua 2. Olha a carinha do poderoso chefinho aqui, né? Preste atenção nisso. Você já estudou o imperativo. O imperativo é o modo de usar o verbo com as seguintes finalidades. Então, o verbo imperativo ele tem 3 finalidades. Uma delas é pedir. Então, quando você diz assim, por favor, é um pedido. E ele dá um exemplo, ó, por favor, fale mais baixo. Você pode pegar um copo de água para mim, por favor? Por favor, feche a porta. Para você dar uma ordem, olha lá. Agora a ordem já não é um pedido. Fechem a porta. Assim? Agora já chega de conversar. Quando o professor fala, está chamando a atenção de vocês, agora vocês vão ficar em silêncio. Então, como que o professor colocaria isso numa ordem? Como que ele fala para você? Ele vai dizer, façam silêncio. Não é assim? Então, a ordem fica como? Façam silêncio. Seu pai também te dá algumas ordens em casa, né? Arruma a cama. Lava o seu tênis. Colocou o lixo para fora. Desliga o celular. É assim?
ensinar e instruir. E aqui no ensinar e instruir, olha que interessante. Normalmente, vocês vão achar esse tipo de verbo imperativo quando vocês estiverem fazendo atividades, por exemplo, como os exercícios em sala de aula, como também vocês vão estar fazendo isso, acontece muito em receitas que a mamãe faz, tá certo? Então, olha lá, dobrem a folha de papel ao meio e cortem as pontas. Nesse exemplo, eu tenho dois verbos no imperativo, que são dobrem e cortem, tá certo? Quando tem uma receita que a mamãe está fazendo, vocês já tiveram a curiosidade de ler? Que ele, normalmente na receita ele diz assim, corte em quadradinhos, pique, assim, bata no liquidificador, misture tal coisa, coe a farinha, meça, percebe? Então, é instrução e no caso aqui é para ensinar alguma coisa. Vocês já fizeram instalação de algum aparelho eletrônico, por exemplo? Um videogame, não sei, de repente uma TV a cabo que ele vai dando os sinais para vocês? Do que você tem que fazer? Passo 1, faça isso, faça aquilo, conecte tal coisa. Então, para quem faz instalação, assim, vocês que são mais curiosos, estão na idade da curiosidade mesmo, vocês vão ver que normalmente o manual de instrução também usa os verbos no imperativo, tá bom? Agora, nos primeiros versos do poema Esfinge, que a gente viu lá no início do nosso capítulo, eu vou destacar para vocês o verbo que está no imperativo, que é imaginar. Olha como ficou no nosso texto. Imagine, ou seja, ele está te dando uma ordem direta. Imagine, é para você imaginar. No poema Esfinge, na página 24 e 25, o autor usa vários outros verbos no imperativo. Encontre-os e copie-os abaixo. Se você perceber, na própria questão já tem dois verbos aí no imperativo te dando ordens. Encontre-os e copie-os. São dois verbos no imperativo. E do lado ali, ó, nós colocamos uma parte do poema e já separamos, já destacamos três verbos que estão no imperativo. Olha lá na primeira estrofe. Imagine. Percebeu que na segunda nós não destacamos nenhum? Por quê? Porque na segunda estrofe não tem nenhum verbo no imperativo. Agora ali na questão 3, na estrofe 3, ele colocou o quê? Apague. Ele está mandando você apagar. E depois ele está mandando na estrofe 4, substitua. Ou seja, você vai trocar, você vai fazer uma troca. Segundo exercício, use o imperativo para escrever. O que você vai fazer aqui? É uma coisa sua. Então a resposta é pessoal, mas você tem que atender a essa comanda. É imperativo? É, mas é imperativo do quê? Um pedido feito por um colega de classe. Uma ordem para alguém não fazer algo. Uma instrução sobre como fazer algo. E o verbo no modo imperativo, só para dar uma ideia para vocês. Vou dar um exemplo de uma letra de música que é Admirável Chip Novo, da cantora Pitty. Dá uma olhadinha. Primeira parte da letra, tranquilo. Mas olha só na segunda parte, que seria ali, no caso, o refrão. Olha lá. Pense, fale, compre, beba, leia, vote, não se esqueça. Use, seja, ouça, diga, leia, more, gaste, viva. Percebe? Nas duas estrofes, uma em seguida da outra, olha quantos verbos no imperativo. Então, tá? Ficou o link aí, se você ficou curioso, tá certo? Para ouvir a música ou para saber, você tem aí o acesso ao link, é só procurar. E o nosso ortografar. No ortografar, gente, eu gostaria de chamar a atenção porque é um erro muito recorrente, até nos meninos do 5º ano, no 4º ano, vocês não pensem que seria diferente, que é a troca ali, ó. Porque nós temos ali, ó, Pandora, nós temos a letra D. No outro exemplo, nós temos Pampa, e temos destacado a letra P.
Embaixo eu tenho lenda, destacado a letra D de novo, e lembra, destacando a palavra B. Por que que antes do D ele colocou a letra N? E por que em Pampa e lembra que tem a letra P e a letra B, ele colocou M? Por que essa diferença? Porque existe uma regra na ortografia da língua portuguesa que diz que a gente usa o M antes de e de. Captou a mensagem, né? Então, respondam aí para mim. Vocês devem se lembrar que vocês já estudaram essa regra de ortografia no 3º ano. Então, é só para dar uma relembrada. Mas eu gostaria que vocês ficassem muito atentos no exercício 2. Porque vocês vão ter sempre que prestar atenção qual é a letra que vem depois do espaço, depois dessa lacuna que está aí. Porque as palavras estão incompletas e vocês vão completar usando o M ou N. Lembrando que o M você só vai usar para o P e para o B e que para todas as outras consoantes você vai usar a letra N, tá bom? Guarda isso bastante porque é um erro recorrente nas produções de texto. Quando os professores vão corrigir as produções de texto, tem muitos erros relacionados a essa regra de ortografia. E é só questão de você dar uma revisada no seu texto quando você terminar, tá bom? Não se esqueça, terminou o exercício? Revise. E depois que você revisou, você, por favor, faça o quê? Passa para o seu professor se você tiver qualquer dúvida, tá bom? Para casa, para fazer em casa, olha lá. Página 37 e 38, e agora os exercícios são de 4 a 7. No exercício 4, ele te dá um pequeno poema e ele faz 2 perguntas, letra A e letra B. Agora, olha o 5º. Ele pede reescreva, lembrando, reescreva, escrever de novo, a frase alterando o verbo de acordo com o exemplo. Então, vocês vão ter que ler e para cada frase, vocês vão ter que mudar os tempos, tá certo? Observem bem o exercício, que ele tem 3 versões, presente, passado e futuro. Então, para cada frase, vocês vão colocar nos 3 tempos, ok? 6º exercício, olha lá o que eu falei sobre receita. A receita do suco de laranja, olha os verbos. Primeira coisa, copie os verbos. E por que os verbos dessa receita estão no imperativo? Ah, a professora já falou sobre isso lá no início, né? No 7º exercício, olha que interessante, ele está destacando nesse quadro as palavras, os verbos que estão no imperativo que nós usamos hoje nessa unidade, nessa aula. Olha que interessante. E ele pede que você explique por que os verbos estão no imperativo no seu material aí impresso. Por que será? Fechando a nossa aula de hoje, o que nós vimos? Nós vimos o estudar a língua, nós fizemos a leitura da página 31 a 34, fizemos a explicação sobre verbos e sobre modo imperativo. Nós passamos para vocês fazerem as atividades da tarefa de 4 a 7, da página 37 e 38, e tirar dúvidas pelo aplicativo com o seu professor, ok? Muito obrigada por ficarem conosco. Até a próxima aula. Beijos!